E aí, pessoal, tudo bem? 2 da manhã, e aí a gente vai falar sobre ah, kanjis japoneses catastroficamente tatuados na pele de pessoas e eternizados, e o que eu penso sobre isso, e propor algumas reflexões. Sem julgamento, quer dizer, um pouquinho de julgamento, mas sem escárnio. O objetivo desse vídeo não é escárnio, a gente está de boa de escárnio e de ódio. O que eu quero é realmente propor reflexões e parar para pensar com vocês por que é que a gente faz esse tipo de coisa, qual é a nossa graça em fazer esse tipo de coisa. A Lu me mandou isso daqui e eu quase consegui rir porque eu achei engraçado, mas eu não cheguei a rir porque eu me coloquei no lugar da pessoa e eu falei, puta, coitada, mano, coitada. E aí eu fui lendo a história que levou a isso daqui e eu fiquei mais triste ainda. Então eu vou resumir para esse vídeo não ficar muito longo. Eu tô devendo a continuação do vídeo da Lorena e tô devendo uma retificação do vídeo do BDO que eu falei um monte de besteira. São dois vídeos que eu preciso muito fazer e quando eu tô quase começando a fazer, me vem alguma coisa mais legal e aí eu furo fila, porque eu sempre gosto de falar sobre aquilo que eu tô empolgado pra falar. É, Só para adiantar, desculpa, pula aí um minuto se você não quiser saber dessa churumela, mas só para adiantar em relação ao pessoal do vídeo do BDO, eu sim falei coisas erradas e não vou apagar porque eu não acho honesto eu falar alguma coisa, depois perceber que aquilo estava errado e simplesmente apagar e fingir que aquilo nunca existiu. Eu quero assumir aquilo que eu falo e eu quero tomar isso como lição, para que eu me informe melhor, para que eu leia mais, porque de fato eu reagi e eu discorri, eu falei, baseado em coisas que eu havia escutado das pessoas que jogam comigo e não daquilo que eu havia lido no Pet Notes. Então, assim, aprendi a lição, vou tentar evitar, mas eu gosto de manter essa relação honesta e aberta com vocês, para que eu não crie a impressão de que eu falo sempre de cima para baixo, como se eu soubesse muito mais do que vocês, quando na verdade o que eu quero é crescer junto, falar, escutar o que vocês pensam, aprender junto e assim melhorar e tentar fazer conteúdo cada vez melhor. Mas a gente vai ter um vídeo só falando disso, em que eu vou acrescentar outras coisas e outras novidades que eu descobri a respeito do nosso joguinho. Em relação a isso daqui, o que mais me deu dó, cara, é o fato de que tava certo no começo. Tava certo no começo. Eu não sei se essa foto aqui é dela, talvez seja. Não, não sei. Isso daqui tá. Enfim. É, Parece que ela fez uma música que chama Nove Anéis. E aqui tá escrito. Não, Sete Anéis, né? Eu sempre confundo nove com sete, porque nana em japonês é nine em inglês, parece muito. Então eu vou trocando esses dois números. Bom, Nanatsu no Yubi wa. Aqui tá escrito Nanatsu 7, porque japonês tem várias maneiras de contar as mesmas coisas. Então você pode. Enfim, dá até fadiga de lembrar. Mas você tem Ichiri, Sanji, Goroku, Shichi. Esse Shichi, geralmente eles transformam em Nana. E para contagem, dependendo do formato do objeto, eles falam de formas diferentes, então você tem Nanatsu. Vocês que gostam de anime aí, Nanatsu no Taizai, Nanatsu é 7, né? Então, tá aí, gigantesco, Zai vem de erro, de pecado. Beleza, então você tem Nanatsu no Yubi wa, que significa 7 anéis. Isso daqui é grande demais para você colocar numa tatuagem, então você vai lá e coloca essas duas letras, que eu leria Shirin ou Nanarin. E o que me dá tristeza é que estava certo. Tava certo. As pessoas começaram a zoar essa menina, dizendo que isso daqui é churrasqueira pequena, e nossa, que burra, ela tatuou churrasqueira. O que acontece? Só para vocês verem, é que eu formatei o Windows e não sei por que raio está bugando a instalação, então não consigo digitar em kanji aqui para vocês verem. Mas eu achei aqui um dos livros que me marcaram bastante, que eu gostei muito de ter lido, porque eu sou muito fã da obra do Eiji Yoshikawa a respeito a um romance, a respeito da vida do Musashi. E o Musashi ele também foi escritor e ele escreveu esse livro aqui. Ele é confuso para os tempos modernos, é uma leitura difícil. Traduzida é horrível, mas que se você olhar, você fala, cara, que da hora. Não porque o livro ele é bem escrito, eu não acho que ele seja bem escrito, mas ele é profundo. Se você tentar se colocar no lugar do samurai e tentar entender o que ele quis dizer. Isso, foda-se, não importa. O que importa é que o livro do cara, ele chama Gorin no Sho. Gorin Sho. Esse show aqui é de kaku, de escrever, de escrita, de manuscrito, de registro. Go 1, 2, 3, 4, 5, né? Então você tem 5. Irin é anel, argola, anel. Então não necessariamente é um anel de dedo, mas é um anel, é uma argola. Né? Então o Gorin no Sho é isso daqui, são 5 elementos, 5 técnicas, traduzido para o português, livro dos 5 anéis. Tomara que você não leia e ache uma bosta e venha me culpar porque o livro é zoado, porque ele é realmente, se você ler em português vai ter umas frases que você vai falar,
grande bosta. Mas aí quando você imagina em japonês e tenta entender o que foi que ele quis passar com aquilo, você fala, ah, ok, é um livro extremamente profundo e que muita gente toma por base e segue na vida. Então, substituir esse Go aqui por Nana, né, e falar Shichirin, não está errado. O que acontece? O que acontece é que existe uma marca, da mesma forma que você tem Brastemp, da mesma forma que você tem Sugar, existe uma marca de uma churrasqueirinha portátil que chama no Japão Shichirin. Mas não é que Shichirin significa churrasqueira portátil. É que a churrasqueira portátil tem a marca Sete Anéis. Sete Anéis. Aí os caras foram lá, jogaram no Google pra ver o que era, saiu isso daqui, e aí todo mundo começou a falar, nossa, que burra, que imbecil, que idiota. E aí ela foi lá e tentou corrigir, e aí terminou de cagar. A tatuagem dela tava certa, tipo na nariz, e aí ela conversou, trocou uma ideia com a professora de japonês dela, e aí ela falou assim, coloca isso daqui para desambiguar então, porque rin é argola, e se você colocar o kanji de yubi, yubi é dedo, yubi é dedo. Se você colocar o kanji de yubi do lado de rin, que é argola, a pronúncia vai mudar e você vai ler aquilo yubi-wa. Yubi-wa. E Yubi-wa só pode ser uma coisa nesse mundo, que é anel, de dedo. Decide de colocar de dedo. Então, se você colocar nana ou nana Yubi-wa, fica zoado pra cacete. Um japonês não escreveria dessa forma, mas dá pra entender e dá pra ficar claro que a única coisa que ele pode significar é sete anéis, de dedo. Só que ela colocou numa posição errada, porque essa letra aqui ela teria que ter entrado aqui no meio. E como ela entrou aqui, aí você cai no jogo de cruzadas. Existem programas de humor no Japão somente dedicados às possíveis combinações que você pode fazer com letras. Existem sessões em jornais e revistas com jogos somente para atribuir significados que você pode dar a combinações de letras. Existem programas de humor na televisão, tipo os Trapalhões, em que as pessoas se dedicam somente a fazerem trocadilhos. Então tem o mestre fodão, né, de campeão japonês de trocadilho com kanji. E aí cada trocadilho interessante que ele faz, ele ganha uma almofada. No final do programa, o cara mais engraçado, ele tá quase caindo da pilha de almofada dele. Se você colocar de qualquer jeito isso daqui, você pode pensar que isso daqui é sete dedos, eu amo anel, o anel tá apaixonado por sete dedos. Você pode fazer e tirar inúmeras conclusões, e a coisa mais clara pra mim é anel, sete dedos mesmo. Tipo, entende? Que tava bom, cara. Tava bom, terminou de cagar, porque essa menina foi levada por todo um julgamento, foi massacrada aí, foi satirizada. Mas aí me leva para uma segunda parte dessa conversa. Por que raios é que a gente tatua coisas japonesas na nossa pele? Porque no Japão eu tinha que lidar com isso o tempo inteiro, assim, ver as pessoas tatuando coisas na pele delas. Mano, primeiro, eu quero deixar bem claro que você é livre para fazer o que você quiser com a sua pele. Se você quiser tatuar na sua pele, eu sou idiota, você pode fazer, desde que você arque com as consequências disso pro resto da sua vida, você tem todo o direito, e não é uma pessoa que não é você que tem que dizer que você não deve fazer aquilo. No máximo, uma pessoa não vai te contratar, porque ela não quer que você trabalhe com a tatuagem que você fez no ambiente de trabalho que ela criou. Você vai ter que arcar com as consequências dessa sua ação, mas o direito de ir lá e fazer você tem, e você não tem que ficar escutando ninguém te criticando por aquilo que você decidiu fazer. Deixando isso bem claro, que eu não quero tirar direito de ninguém de tatuar o que quiser, eu acho meio estranho, porque eu fico me perguntando o que leva uma pessoa a tatuar isso. Primeiro, eu acho uma idolatria muito grande, uma cultura que você admira, porque parece que assim, existe um mistério, existe uma sabedoria milenária, existe uma coisa superior, intrínseca aí nessas letras, que faz com que o valor dela seja muito maior, e parece que é uma técnica que, se você dominar, você vai sair soltando Hadouken. E eu acho isso meio zoado. Segundo, a gente faz tatuagem para identificação, para pertencimento de um grupo, cara, é bizarro para mim, você querer pertencer a um grupo do qual você não entende bolhufas. Então vamos lá, o kanji ele só existe da mesma maneira que o hashi era falta de talher, era falta de aço para você poder fazer garfo e faca. O kanji ele veio de uma imaturidade linguística que impediu os caras de pensarem em coisas geniais, como, por exemplo, consoante e vogal. Cara, consoante e vogal é sensacional.
Você coloca FA da Fá, você coloca o S da falso. Né? Você escreve qualquer coisa com consoante vogal e as suas possibilidades de geração de som são enormes. Os japoneses eles não pensaram no alfabeto, eles foram escrevendo as coisas conforme apareciam e andando, atribuindo letras às coisas conforme elas apareciam e depois juntavam tudo e tiravam conclusões a respeito da combinação de duas letras. O japonês é um idioma pobre foneticamente, eles não têm L, não têm F, não têm V. Todos os sons eles são muito parecidos, é muito comum você ter uma palavra que significa várias coisas e você precisa do kanji para desambiguar. E muito tempo depois dos kanjis existirem, foram lá e inventaram os hiraganás, que são as leituras fonéticas dessa grafia desgraçada aqui que você tem que aprender. Então era muito mais fácil eles terem começado pela fonética e terem começado a desenvolver a língua deles a partir de um sistema muito mais simples. E hoje as crianças elas são punidas tendo que estudar tudo isso, sendo que elas nem acham que elas precisam, porque agora elas têm contato com culturas e educações ocidentais, onde as pessoas vivem muito bem sem isso, e toda criança de 7 anos ela já tem capacidade de ler tal qual um adulto, enquanto você tem japoneses de 13, 14 anos que não sabem ler um livro que não foi feito para a idade delas, porque tem letras que elas ainda não aprenderam. Por isso os japoneses eles são tão respeitosos com quem é muito mais velho, porque literalmente não adianta o moleque ser inteligente. Ele tem que esperar o dia dele chegar para quando ele vai saber as letras que ele precisa para ler determinadas publicações. É por isso que eles têm uma infância tão bem preservada, porque eles são privados de conhecimento que nós, crianças de 10 anos, entramos na internet e temos contato e saímos chocados e falando besteira. E, enfim. Aí, eu não acho que exista uma causa de admiração tão grande, e eu acho que nem os japoneses eles se orgulham disso, muito pelo contrário, eles acham que os kanjis eles são extremamente isoladores, porque assim, se você vai para a Alemanha, você pega um dicionário, você olha para uma palavra e você encontra. Você vai para a Rússia, até onde é tudo ao contrário, mas você pega um dicionário de russo, procura a palavra lá, você acha. Hoje em dia você tem aplicativos, você escreve lá, se você for muito bom de desenho, ele reconhece. Ou você tira foto e o aplicativo ele reconhece kanji. Cara, maravilhoso isso, mas isso é novo. Isso é novo. Durante décadas, durante séculos, o Japão foi extremamente isolado porque eles simplesmente não conseguiam se comunicar. Era impossível você chegar no Japão caindo de paraquedas, pegar um dicionário na mão e encontrar o que estava escrito lá no dicionário. Você não vai encontrar aquilo. Você não vai encontrar aquela palavra. Então, é um idioma muito restritivo, muito isolador, e nem eles gostam do tanto que eles são isolados dessa forma. Aí a gente fica com essa idolatria toda, esse significado todo, e aí a gente quer pertencer a tudo isso. E eu acho isso uma grande besteira. Uma coisa é você tipo, desenterrar umas runas aí de uma sociedade que já não existe mais, um idioma morto, você tatuar uns negócios, porque você quer né, ter uma pseudo-associação, um pseudo-pertencimento. Mas eu acho que para você tatuar alguma coisa na sua pele, você deve manjar muito daquilo. Para eu tatuar o nome de uma banda no meu corpo, eu tenho no mínimo que conhecer todos os trabalhos da banda, a história da banda, conhecer as letras todas. E aí eu vou lá e tatuo. Na verdade, você tatua o que você quer, mas eu acho que assim. Por que é que eu vou tatuar uma coisa da qual eu não tenho pertencimento, com a qual eu não me identifico e que, aliás, eu nem entendo? Né? E pra quê? Japonês não é uma língua morta, é uma língua viva. Você está tatuando uma palavra e você vai chegar com essa palavra lá no país. Imagina chegar um japonês aqui, ele desce no aeroporto e o corpo dele está todo tatuado, assim, salada, jabuticaba, Jéssica. Não, é Jennifer agora. Você olha pra essa porra e fala, meu Deus, cara. Meu Deus, por que você tatuou harmonia no seu braço? Ah, porque harmonia é uma palavra bonita, eu quero pra minha vida. Você tem direito de fazer o que você quiser, mas assim, eu vi o tanto de brasileiro que eu vi tatuando amor e escreve amor e sai. Um japonês ele olha pra isso, ele não vê esse significado romântico que você enxerga, porque aquilo é uma letra que você não domina, mas que significa uma coisa muito profunda no idioma que você acha bonito. O cara ele tá na terra dele, falando o idioma dele, ele olhou pra sua pele, tá escrito bem grande lá amor. Não sei o que o japonês desse pensa, porque eu olho e falo, cara, tá. Escreve no caderno, escreve num quadro, coloca numa camiseta, mas na pele, tipo, um estado na sua pele. Tudo bem, você pode colocar aquilo como um mantra.
Mas, no mínimo, já que você vai colocar na sua pele, entre na cultura, estude bastante, entenda bastante para que aquilo de fato signifique alguma coisa para você e com segurança. Tenha se exposto muitas vezes e muito tempo a essa palavra no contexto do idioma que você está estudando, para que você fale, nossa, realmente muitas pessoas se comunicam com essa escrita aqui querendo dizer exatamente isso. Porque senão você corre um sério risco de pagar esse tipo de mico. Ahn, sei nem por que eu tô falando tudo isso, meu. A mão é dela, ela tatua o que ela quiser. E vocês também, vocês não precisam nem ficar dando bola pra mim 2 da manhã falando besteira na internet. Mas eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto e que vocês reflitam aí antes de dormir. Até amanhã.